Boa tarde pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e a mais um vídeo de análise futebolística. Desta vez estamos aqui para analisar o derby de Alvalade e a derrota do Benfica naquele que poderia ser o jogo que cimentava a posição cimeira do Benfica na Liga. Infelizmente não foi isso que aconteceu, mas pior na minha opinião que o resultado foi a exibição encarnada. Quer saber daquilo que eu estou a falar? Fica para ver este vídeo. Pois é, meus amigos, o que é que querem que eu vos diga? Como sabem, ontem estivemos em Watch Along aqui no canal e estivemos eu, o Almeida 21, a acompanhar a partida. Uma partida que eu tinha muita esperança, sinceramente, e disse aqui ao longo da semana e continuo a achar que o Benfica tinha meios suficientes para ganhar a este Sporting, independentemente de terem tido uma chicotada psicológica e de terem agora Rui Borges uma nova tática, tal e qual como eu tinha dito que iria acontecer, mas sinceramente eu esperava muito mais deste Benfica, esperava mais de Lage, mais inteligência de Lage. Não é tanto no 11 construído, mas sim depois durante as vicissitudes do jogo. As coisas não funcionaram uma vez mais na primeira parte. Fomos completamente abalroados na primeira parte. O meio campo do Benfica foi praticamente inexistente. Não sei se o problema era físico, que me dá a entender que sim, mas sinceramente, olhamos para a mecânica de jogo do Benfica. É um facto que melhora ao intervalo com a entrada de Barreiro, mas havia outros elementos em sobre-rendimento dentro de campo e que Bruno Lage voltou uma vez mais a levar muito tempo a tirá-los de campo, ou inclusivamente não os tirou e deixou jogar os 90 minutos. Os jogadores estavam completamente rotos e que nada aportaram ao jogo do Benfica, na esperança de um Lamiré, na esperança de uma qualquer magia no final da partida para conseguir o empate. Meus amigos, o nosso treinador tem que ser um pouco mais do que apenas querer e que assim os jogadores consigam resolver. Tem que se conseguir resolver com os jogadores que estão no banco, tem que se fazer as substituições, mas tem que se fazer as substituições de forma atempada. Enfim, já iremos falar um pouco mais do desempenho dos jogadores do Benfica no final e também do treinador Setúbalense. Agora começamos, como sempre, com as vicissitudes da partida. Pois é, meus amigos, como podemos ver aqui pelo grafismo, Rui Borges orientou o seu Sporting num 4-4-2. Muita gente apontava que iria jogar com 3 centrais, e efetivamente entrou em campo com 3 centrais, mas um deles adaptado à direita, e conseguiu ver-se isso precisamente no momento entre pressionar e conseguir acabar com o meio campo do Benfica. Já o nosso Benfica, orientado por Bruno Lage, entrou em campo com o seu 11 de gala, e apenas com uma grande alteração no 11 inicial. E estamos a falar da presença de Amdouni nos titulares. E o que é que querem que eu vos diga, meus amigos? Assim, antes da partida tinha sido avançado pela comunicação social e peço desculpa hoje aqui esta esquemática dos 11 não ser habitual, mas é que a maior parte das aplicações dava ao Sporting a jogar com 3 centrais. Mas a partir do momento em que houve o apito inicial, consegui perceber-se perfeitamente que o Sporting iria jogar com uma linha de 4, até bastante subida, de forma a pressionar o meio campo do Benfica. Mas agora, relativamente ao 11 do Benfica, disse num short antes da partida que concordava com o 11. Não vejo grande problema em jogar com Amdouni, uma vez que era um avançado móvel e que estava com uma boa relação com o golo nas últimas partidas. E era de se dar a oportunidade, tentar surpreender assim Rui Borges e o Sporting. Até aí tudo muito certo. Mas a mim o que me preocupava foi o subrendimento devido a problemas físicos de Arsens, que veio de lesão, e também de Aktürkoğlu, que está bastante fundido fisicamente e que se tem visto bastante desgastado nas últimas partidas. É assim, é normal que quisesse pôr o seu 11 de gala de início para tentar surpreender o Sporting, mas a partir do momento em que principalmente a equipa começou a cair muito em índices físicos e que o meio campo não dava uma para a caixa, estamos a falar de Tino, Coxu e Arsens, era preciso mexer na equipa. Mexeu-se ao intervalo, pôs-se Leandro Barreiro, mas na minha opinião foi muito pouco. Precisávamos ter mexido mais peças ou então alternar a tática. Mas enfim, já iremos falar disso no intervalo da partida. E o Sporting, que esteve sempre por cima nos minutos iniciais, acaba por ter uma situação de bastante perigo a passar do minuto 16, quando uma boa jogada individual pela direita e um bom cruzamento para a esquerda, que ainda aparece ao segundo poste, e apenas uma grande intervenção de Trubin evita o gol dos Leões. De bola parada e à passagem do minuto 25 chegaria a única ocasião de perigo do Benfica na primeira parte. Um bom livre marcado por Coxu obriga assim a Francisco Israel uma boa estirada e uma excelente defesa. E seguidamente chegaria ao momento que marcou a partida, o único gol do jogo, de um lançamento lateral. Gyökeres consegue isolar-se devido à displicência de Tomás Araújo e depois, numa boa assistência ao segundo poste, encontra Cátamo, que sem qualquer oposição e com um bom remate, punha assim 1-0 na partida, que seria o resultado final. E à passagem do minuto 39 seria o Sporting a estar novamente perto do gol. Após o mau passe de Tomás Araújo, Morita assiste Gyökeres e este, com um pontapé bastante forte a meia distância, obriga novamente Trubin a uma defesa de recurso.
Ora, e com o chegado do intervalo tínhamos então as seguintes estatísticas. O Sporting tinha assim a posse de bola com 52% e também mais ações na área adversária, tendo 16 contra 12 do Benfica. Efetuou 9 remates contra 4 dos encarnados, sendo que foi 5 contra 2 nos remates enquadrados. E é assim, meus amigos, chegámos então ao intervalo e tal e qual como eu vos tinha dito no início do vídeo, o Benfica até ao intervalo foi praticamente uma nulidade, a não ser aquele livre direto muito bem marcado por Coxu, que por pouco não deu 1-0 ao Benfica e provavelmente até teria mudado o curso do jogo. Mas infelizmente aquela bola não entrou e o Benfica também não criou mais nenhuma oportunidade de perigo. E viu-se um Benfica bastante titubeante, que oscilava entre defender e mandar bolas para a frente como se fosse uma partida de rugby. E sinceramente isto não podia ser o Benfica. Havia vários elementos em sobrerendimento, estamos a falar por exemplo de todo o setor do meio campo e também de Aktürkoğlu. Tomás Araújo e Carreira não estavam a fazer jogos brilhantes, com alguns erros individuais, mas sinceramente o meio campo tinha que ser mudado de forma estrutural. O Bruno Lage não fez isso, pôs apenas homem por homem, retirou Tino de campo e pôs Leandro Barreiro. É verdade que deu mais consistência ao meio campo, deu mais músculo e mais velocidade, mas na minha opinião continuaram em campo jogadores como Arsens ou Aktürkoğlu que não estavam bem fisicamente. Eu percebo que talvez fosse assim um aleluia por parte de Bruno Lage, na esperança que esses jogadores conseguissem fazer algo na segunda parte que desse assim o empate ao Benfica, mas eu sinceramente acho que o Bruno Lage devia ter alterado para um esquema de 2 avançados, para pôr mais pressão dentro da área do Sporting e obrigar a equipa leonina a descer linhas. Bruno Lage assim não o entendeu, pelo menos quase até aos 80 minutos, onde finalmente começou a pôr mais homens dentro da área, mais pressionante e assim o Benfica teve uma melhor segunda parte. Mas na minha opinião já foi tarde e infelizmente a pontaria também não foi a mais acertada e o Benfica não conseguiu nem sequer chegar ao empate. O Benfica até entrou melhor na segunda parte e com um cruzamento de remate, Bas esteve bastante perrazado, encontrou Coxu, este com um toque assistiu a Amdouni, mas o avançado suíço na frente de Frank Israel o melhor que conseguiu foi mandar a bola para as bancadas. Na segunda parte tivemos ainda uma incursão de Di Maria, um cabeceamento de Otamendi por cima e um remate de Gyökeres ao centro da baliza, com o qual Turbin resolveu de forma fácil. Mas sem mais chegámos ao final da partida com o mesmo resultado, que tínhamos terminado a primeira parte, ou seja com 1-0 no marcador. Tínhamos agora um Benfica com mais posse de bola, atingindo os 53% e com mais ações na área adversária, agora com 34 contra 23 dos Leões, tendo efetuado o Benfica mais remates, 14 contra 12, no entanto o Benfica não fez mais nenhum remate enquadrado, sendo que acabaram a partida com o Sporting com 6 enquadrados e o Benfica com apenas 2. E podemos ver agora que o Benfica também teve mais ações defensivas no meio campo adversário, tendo efetuado 12 contra 7 do Sporting. E é assim, meus amigos, chegámos ao final da partida com 1-0 e acho que foi plenamente merecido. Muitos apontavam antes desta partida que iria ser o árbitro, que iria desequilibrar o resultado, eu não acho que tenha sido. Também não acho que tenha sido uma boa atuação de Fábio Veríssimo, mas nunca na vida será pelo árbitro que nós não conseguimos nem sequer pontuar em Alvalade, e sim por displicência dos nossos jogadores e também do nosso treinador. Como sempre, quando o resultado é negativo, ou seja, empate ou derrota, eu não vou fazer assim grandes avaliações individuais, o que já falei, e há aqui 2 elementos que eu quero destacar. Em primeiro lugar, Leandro Barreiro, que uma vez mais voltou a entrar bastante bem na partida e que na minha opinião se calhar seria a altura de ele começar a pensar em dar a titularidade, pois ao fim e ao cabo aportou muito mais do que Tino, exatamente nos mesmos minutos. E na minha opinião, na minha humilde opinião, numa altura em que os seus colegas de equipa já estavam mais cansados. Também se pode dizer que os jogadores do Sporting também o estavam, mas não me parece que os jogadores do Sporting tenham tido assim um impacto físico tão grande como os do Benfica, que acabaram por passar a primeira parte toda a correr atrás da bola. Mas infelizmente, para nós, o melhor elemento do Benfica e o MVP da nossa equipa foi claramente Trubin, que com 2 ou 3 boas intervenções acabou por minimizar assim esta derrota e deixá-la em apenas 1-0. Pelo menos essa é a minha leitura do jogo. Relativamente aqui a Bruno Lage, já eu disse praticamente tudo aquilo que tinha a dizer, onde é que Bruno Lage errou, não acho que tenha montado um mau 11, acho que fez uma boa substituição ao intervalo, mas devia ter feito outra substituição também, acho que levou demasiado tempo a fazer substituições e uma vez mais voltou a deixar no banco Rollheiser ou Sheldrup, levou muito tempo a pôr os avançados em campo, a pôr 2 avançados em campo. O Benfica precisava de ter contundência na área do Sporting, eu não consigo entender. Se não me falham as contas, esta é a 8ª partida consecutiva em que o Benfica entrega a primeira parte ao adversário. Já o vimos com equipas como o Mónaco, ou como o Bolonha, vimos com equipas como o Guimarães em casa, o Aroca, o Estoril, o AVS,
Sinceramente, o Benfica precisa de jogar muito mais. O Benfica teve 2 boas partidas onde dominou, e estamos a falar no Futebol Clube do Porto e no Estrela da Amadora para a Taça de Portugal, e a partir daí não sei o que é que se passa, se o problema é físico, se o problema é mental, se é de tática, mas os jogadores não estão a conseguir a controlar o seu adversário, quer seja fora ou em casa, nas primeiras partes. E tal e qual como disse o nosso capitão, e hoje também já disse Di Maria, o Benfica entregou a primeira parte ao rival. E isso não pode acontecer, eu já o avisei várias vezes. É fácil fazê-lo contra equipas como o Estoril ou como o Oroca e depois dar a volta na segunda parte, mas contra equipas de calibre maior, se não fizerem as neiras, como foi o caso do Mónaco, que se auto-expulsou os jogadores e ofereceu gols ao Benfica, vão acabar por dominar o Benfica na segunda parte e vai ser muito, muito complicado que acabemos com vitória ou com os 3 pontos. Contra o Guimarães tivemos a sorte do jogo, tivemos a estrelinha do jogo, mas esta vez em Alvalade não conseguimos. Poderíamos ter chegado ao empate na segunda parte? Poderíamos. Tivemos algumas ocasiões, nomeadamente aquela escandalosa falhada por Amdouni. Mas o Benfica precisa de criar muito mais. O Benfica não pode acabar um derby com apenas 2 remates enquadrados. 2 remates enquadrados quando estávamos em primeiro lugar e precisávamos defender sim esse primeiro lugar, sabendo que o empate daria o primeiro lugar ao Futebol Clube do Porto e que a derrota daria o primeiro lugar ao Sporting e consecutivamente a nossa passagem de primeiro para terceiro lugar, como podemos ver aqui na classificação. Não é preocupante este terceiro lugar, sinceramente, vamos ser aqui também bastante objetivos, estamos apenas a 2 pontos do lideraço, a não ser pela diferença de golos, como é evidente que neste momento é favorável ao Sporting no derby, mas sinceramente o Benfica podia ter ganho em Alvalade e cimentado esta primeira posição na Liga. Vamos acabar, dormimos o Natal em primeiro lugar, sim senhora, mas agora acabamos o ano em terceiro lugar. E é muito pouco quando olhamos para o nível exibicional. Há que melhorar. Dia 4 vamos receber o Braga na Luz e a ver se conseguimos dar a volta por cima. Porque o Benfica acorda agora em janeiro e faz um bom janeiro para dar outra vez balanço até final da época, ou então vai ser muito complicado, porque se entrarmos numa espiral negativa, vamos acabar o janeiro não em terceiro, mas talvez em quarto lugar. É assim, está feita então a análise, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Mais logo à noite faremos o rescaldo desta partida em direto no Bolo Center, por isso aparece por lá para bem ficar connosco. Tenham uma boa segunda-feira, tenham um bom fim de ano e viva o Benfica!